O que me traz à tribuna hoje, senhor senador Pedro Simon, senador Cristóvão Buarque, é um singelo projeto de lei que apresento para introduzir algumas disposições a uma lei recentemente promulgada, a Lei 12.594, de 18 de janeiro de 2012, que institui o Sistema Nacional de Atendimento Socioeducativo para crianças e adolescentes em conflito com a lei. Essa lei, senhor presidente, tem uma contribuição enorme à iniciativa do senador Armando Monteiro e foi relatada na Comissão de Constituição e Justiça pela vice-presidente dessa casa, a senadora Marta Suplicy, que fez um primoroso trabalho na relatoria. Uma lei há muito tempo reclamada por todos aqueles que se dedicam a esse tema tão delicado e, ao mesmo tempo, tão urgente e tão dramático, que é a implementação do Estatuto da Criança e do Adolescente, para além das medidas socioeducativas que ele prevê, de modo a efetivamente permitir que os jovens que cometem atos infracionais possam efetivamente receber um tratamento condigno que lhes capacite a uma reinserção ou uma inserção plena na vida familiar, na vida social, na vida profissional. Tem, portanto, esta lei a finalidade de completar o Estatuto da Criança e do Adolescente, que é uma lei importantíssima, uma lei que é um marco na estrutura normativa brasileira, que data de 1990. Eu, durante a tramitação do projeto de lei a que me refiro, que se transformou na Lei 12.594, apresentei algumas emendas quando o projeto se encontrava sob análise da Comissão de Constituição e Justiça. As emendas apresentadas tiveram uma acolhida altamente favorável, não apenas do senador Armando Monteiro, autor original do projeto de lei, como também da relatora, Marta Suplicy, como do conjunto da comissão. Apenas, Vossa Excelência, que é um parlamentar, um velho parlamentar, eu creio que falar velho não é feio, senador Pedro Simon. Velhice digna, velhice ativa, velhice otimista e feliz. Vossa Excelência, que é um velho parlamentar, sabe que nós aqui no Senado muitas vezes somos premidos pela circunstância de não podermos emendar projetos originários daqui, que passaram pela Câmara, por contingências regimentais. Seria retardar a aprovação do projeto. Por essa razão, eu desisti da apresentação daquelas emendas e obtive da senadora, que falava em nome do seu partido e também do líder do governo no Congresso, senador Pimentel, o compromisso de que providenciaria um requerimento de urgência tão logo apresentasse o projeto que as consubstanciasse, um projeto autônomo. Faço essa introdução para explicar à Casa e àqueles que nos veem e ouvem o objeto desta proposição. Ela visa acrescentar um inciso ao artigo 112 do Estatuto da Criança e do Adolescente, que trata das medidas socioeducativas aplicadas aos adolescentes que cometem atos infracionais. Essas medidas socioeducativas, que constam da lei do Estatuto da Criança e do Adolescente, vão desde a advertência até a obrigação de reparar o dano, prestação de serviço à comunidade, liberdade assistida, inserção em regime de semi-liberdade e internação em estabelecimento educacional. Internação que em São Paulo era feita na antiga FEBEM, que era, na verdade, uma escola de crimes
era centro de violência e de tortura, era um depósito de jovens em condições degradantes. E que, graças à tenacidade e o espírito inovador e à competência do governador Mário Covas, se transformou, a partir de sua iniciativa, nas gestões de Geraldo Alckmin, José Serra e agora de Geraldo Alckmin novamente, em estabelecimento modelar, a Fundação Casa, onde se dispensam tratamentos para um número reduzido de jovens, 40, 50 no máximo, um tratamento descentralizado, não acabou-se com os grandes estabelecimentos que lembravam as masmorras da Idade Média na Grande São Paulo e se descentralizou o atendimento em todo o Estado, de modo que o jovem internado cumpra a sua medida socioeducativa perto da sua família, possa ter educação formal, iniciação ao trabalho, em estabelecimentos onde a comunidade é convidada para participar de sua gestão, de tal modo que hoje praticamente não existem mais rebeliões. Praticamente desapareceram ou reduziram-se em grau exponencial os atos de violência contra esses jovens. E mais, as fugas praticamente acabaram e o índice de reincidência diminuiu brutalmente, ou melhor, felizmente, diminuiu verticalmente o índice de reincidência. Mas essas medidas são aplicadas pelo juiz. Infelizmente, há casos em que o jovem, a criança, o adolescente que comete um ato infracional, não tem, por portar distúrbio médico, psiquiátrico, de natureza psiquiátrica, não tem condição de compreender a natureza da medida que lhe é imposta. Não se trata, como prevê a lei recentemente aprovada, de, no curso da execução de uma medida socioeducativa, se perceber que o jovem apresenta algum transtorno mental ou deficiência mental e que, portanto, deva ser objeto de um tratamento especializado. Mas trata-se de uma nova medida socioeducativa que prevê um tratamento especializado para aqueles jovens que não têm condições de entender o alcance da medida que lhes é imposta. A situação é essa. Medida socioeducativa visa a educar, a reinserir, a preparar o jovem para a inserção na vida familiar e na vida social. No entanto, existem situações em que o jovem que comete o ato infracional não tem condições de entender o alcance dessa medida. Por isso era importante prever um novo inciso na lei que trata das medidas socioeducativas, de modo a que o juiz não seja obrigado a aplicar a esse jovem uma dessas medidas previstas pela lei, mas encaminhe diretamente a criança ou adolescente em conflito com a lei para um tratamento especializado em estabelecimento que possa dar a ele condições de recuperar a sua saúde mental ou, pelo menos, conviver com o seu problema de uma maneira que lhe dê, enfim, em condições de vida digna. Não é? Então, essa proposta foi apresentada à Comissão de Constituição e Justiça, não foi aceita no momento em que eu a apresentei, e é por isso que estou apresentando hoje um projeto de lei como uma iniciativa autônoma. Da mesma forma, senhor presidente, a proposição que apresento prevê que o adolescente, em cumprimento de medida socioeducativa, que tenha comprovada dependência em álcool,
de álcool ou de outra substância psicoativa, né, que dificultem a sua recuperação, deverá ser encaminhado para um tratamento, um programa de tratamento, de recuperação, preferencialmente na rede SUS extra-hospitalar, podendo a autoridade judiciária determinar que esse tratamento seja realizado em rede privada, se naquela localidade o SUS não dispuser de tratamento adequado, tratamento esse que deverá ser feito às expensas do Sistema Único de Saúde. Penso, senhor presidente, senhores senadores, que com a aprovação desta proposição que apresento hoje ao Senado, nós estaremos completando um trabalho legislativo que começa com a promulgação da lei que traz o Estatuto da Criança e do Adolescente, que passa pela lei recentemente promulgada, que institui o SINASE, Sistema Nacional de Atendimento Socioeducativo, e que, completada com recursos financeiros, com gestão adequada, com um sentimento de solidariedade para com essas crianças e esses adolescentes, que deverão ser vistos pela sociedade, por todos nós, como seres humanos, com a dignidade inerente à pessoa humana, possa receber um tratamento adequado e ter uma vida plena e feliz. Quero dizer também, senhor presidente, para concluir, que devo a inspiração desse projeto de lei à atual presidente da Fundação Casa do Estado de São Paulo, a procuradora do Estado, Berenice Zanella, que vem realizando um trabalho exemplar à frente dessa instituição. Muito obrigado, senhor presidente. Seria interessante se Vossa Excelência lesse o projeto, porque eu acho tão interessante e tão importante que, se desse para Vossa Excelência ler, eu acharia interessante. Porque assim nós tomaríamos conhecimento profundo do seu conteúdo. Por favor. É o projeto de lei, senhor presidente, que tem a seguinte redação. Artigo 1º. O artigo 112 da Lei 8.069, de 13 de julho de 1990, Estatuto da Criança e do Adolescente, passa a vigorar com a seguinte redação. Artigo 112, que é o artigo que trata das medidas socioeducativas aplicáveis aos adolescentes que praticam atos infracionais. Artigo 112 inclui o inciso 8º, atendimento médico-psiquiátrico consistente em tratamento ambulatorial ou internação, ambos na rede SUS, ou seja, uma nova medida socioeducativa consistente no atendimento médico-psiquiátrico, na rede ambulatorial ou internação. Depois, há um parágrafo 3º, introduzido ao artigo 112. A medida prevista no inciso 8º será aplicada ao adolescente portador de doença ou deficiência mental, constatada por meio de exame médico-legal, que se mostre incapaz de entender o caráter pedagógico e educacional das outras medidas socioeducativas e não poderá ser acumulada com as outras hipóteses desse artigo. Ou seja, é uma nova medida, a previsão de uma nova medida socioeducativa exatamente para aqueles que não têm condições de entender as demais, de compreender o alcance das demais. O artigo 66, o adolescente em cumprimento de medida socioeducativa com comprovada dependência de álcool ou de outras substâncias psicoativas que não o incapacite de cumprir plenamente as atividades previstas no seu PIA, deverá ser inserido em programa de tratamento, preferencialmente na rede SUS extra-hospitalar, podendo a autoridade judiciária determinar que esse seja realizado na rede privada, se o SUS não dispuser de tratamento adequado,
a expensas do SUS. Agradeço a Vossa Excelência a lembrança e a oportunidade de ler o projeto e creio que poderemos aproveitar a ocasião para pedir a todos aqueles que se interessam pelo tema que enviem suas críticas, suas sugestões, de modo a aperfeiçoar esse projeto no nosso site do Senado, ao nosso site do Senado. Muito obrigado, senhor presidente. Eu pedi a Vossa Excelência que lesse a íntegra do projeto pela sua importância e pelo seu significado. Vossa Excelência fez uma bela exposição, mas, vendo a íntegra, eu entendo da importância realmente de primeira grandeza do seu projeto. Muito obrigado, senhor presidente. A nossa secretária-geral da mesa já determinou. O seu projeto já tem número, é o número 23, e já está em andamento. Muito obrigado, senhor presidente. Quer dizer, a querida secretária já determinou que ele está em andamento. Eu acho realmente um projeto muito importante e Vossa Excelência tem autoridade no momento que diz o que já foi feito em São Paulo e o que pode ser feito no resto do Brasil. Realmente essa tese de que as instituições menores são depósitos de jovens para aprender a corrupção, a violência e não uma escola da recuperação, o projeto de Vossa Excelência é de uma importância fundamental. Obrigado. O apelo que Vossa Excelência fez, no sentido de que os telespectadores, a sociedade se interessem e venha propor e venha debater, eu acho muito importante. É claro que Vossa Excelência e a comissão haverá de fazer assembleias gerais, haverá de fazer convocações para debater com a sociedade. Meus cumprimentos a Vossa Excelência. Obrigado, senhor.